Bom dia! Hoje, dia 10 de novembro de 2024, domingo. O texto que trago hoje encontra-se no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 4, versículos 1 até o versículo 11, a tentação de Jesus. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado, e tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. E Jesus respondeu: Mas as Escrituras Sagradas também dizem: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas, e disse: Eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: Vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: Adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram anjos e cuidaram de Jesus. Até aqui essa leitura de hoje. Ontem falamos dos falsos profetas, das pessoas que tentam nos roubar a nossa fé e a nossa salvação. E hoje eu trouxe esse texto da tentação de Jesus para reafirmar que mesmo o diabo, Satanás, sabendo que Jesus Cristo era o Filho legítimo de Deus, o Senhor, ele tentou Jesus e primeiro deixou Jesus passar 40 dias e 40 noites sem comer nada, para enfraquecer o seu corpo humano e assim, quem sabe, conseguir com que o Filho de Deus perdesse a sua fé, o seu amor ao Pai. Ele usa, como falamos dos falsos profetas, palavras da Escritura Sagrada, do livro sagrado, para enganar. Vejam que ele diz aqui que se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pão. Jesus poderia fazer? Claro que poderia. Mas ele diz: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. Palavra de Deus. Satanás, então, viu que não deu certo, tentou uma segunda abordagem. Em algumas traduções, levou ao pináculo do templo de Jerusalém e disse: atire-se aqui de cima, se você é filho de Deus. Não há perigo, porque os anjos do Senhor diz na Bíblia, na Escritura Sagrada: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. E Jesus lhe responde: não ponha o Senhor Deus à prova. Também está escrito na Escritura. Satanás, então, tenta uma terceira abordagem. Olha aqui, Jesus, eu te dou o mundo inteiro, todos os reinos, como se já não fosse dele. Mas você tem que se ajoelhar na minha frente. Você tem que mostrar que é reverente a mim. E Jesus responde: afasta-se, Satanás, pois nas Escrituras está escrito: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Toda honra e glória a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não há outros deuses e não há outro caminho que não Jesus Cristo para alcançarmos a vida eterna. Satanás está sempre pronto e cheio de artimanhas, usando inclusive a palavra de Deus para tentar nos enganar. Preste atenção naquilo que as pessoas estão lhe pregando, lhe mostrando, lhe ensinando. Veja se isso não é em benefício próprio ou alguma coisa que seja do homem. O que nós precisamos crer, ter conhecimento, é das coisas de Deus, da palavra de Deus, que Ele põe em nosso coração através daquilo que Cristo veio fazer no mundo por nós, que é nos salvar. É somente através da fé em Jesus Cristo, pelo que Ele fez por nós aqui na terra,
que podemos chegar ao céu, à vida eterna. Não se deixe enganar por Satanás, pelos falsos profetas, ou porque usam a Bíblia na mão, falando dela, mas usando os textos de formas enganosas. Pegam pequenos trechos, versículos, e usam eles para colocar você no caminho da falsidade. O contexto é mais importante em qualquer leitura do que um único versículo perdido no meio dela. Sempre tenha a palavra de Deus em mãos. E se alguém lhe recitar um versículo, vá, procure o que aconteceu antes, o que aconteceu no meio e aonde ele está dentro do contexto. Não se deixe enganar. Falsos profetas surgirão todos os dias em nossa vida. Oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Deus esteja com todos nós no correr desse domingo. Nos encontramos amanhã, segunda-feira, às 7 horas da manhã, para um novo texto bíblico, a oração do Pai Nosso e a bênção. Bom dia.